Estamos aí para dar continuidade no conhecimento, não deixar a chama, a fagulha do conhecimento se apagar. E hoje eu estou aqui para entregar o bônus que eu prometi para vocês das ferramentas digitais. Hoje eu queria falar sobre Talentos, uma plataforma de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, que é utilizado por alguns players do mercado já. É um site do Supermercados Royal, uma rede de 14 lojas com aproximadamente 1.800 colaboradores. Tá? E eles utilizam muito a estrutura do Talentos e eles têm uma média de mais de 60 mil currículos cadastrados na sua base, fazendo a gestão de toda dessa turma na fase de recrutamento e na fase de gestão de pessoas. E hoje eu queria explicar como é que funciona isso para vocês, mas antes eu queria falar com vocês sobre paradigmas. Quais são esses paradigmas? O primeiro paradigma é de que conhecimento é poder, sabe? Isso nós já quebramos essa barreira, porque o conhecimento está disponível para todo mundo. É só você acessar as redes sociais, é só você acessar o YouTube, você pagar um curso. Eu estou aqui passando conhecimento para vocês. Enfim, conhecimento deixou de ser poder porque chegar nele está muito fácil. Antes você tinha que fazer uma faculdade, se locomover para fazer um curso, você tinha que dedicar seu tempo, né, saindo do trabalho, se locomovendo para algum lugar. Agora o conhecimento está aí dentro da sua casa. É muito fácil aprender, tá fácil de chegar nele, né? Agora, o paradigma novo é outro. Execução é poder, porque depois que você absorveu o conhecimento, você precisa botar em prática. E tá saindo na frente quem coloca em prática. Então o novo paradigma que a gente deve quebrar agora é: execução é poder. Quem executa o que aprende tá saindo na frente de quem ainda tá lá no conhecimento é poder. Então as pessoas precisam evoluir, né? Tem que entender, tem que estudar, tem que buscar conhecimento para poderem partir para a execução é poder. Então vamos lá, vamos seguir em frente que eu queria falar sobre talentos para vocês, para a gente poder, para vocês entenderem e conhecerem essa plataforma para poder facilitar seus resultados com gente e fazer você ter as melhores pessoas, como eu disse na primeira aula, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou explicar um pouquinho da ferramenta para vocês entenderem como que ela pode potencializar a sua gestão de resultados, né? Separar o joio do trigo, aumentar a sua produtividade individual, né? Para você poder ter um acompanhamento melhor, para você poder treinar a sua equipe melhor, para você desenvolver as pessoas. Eu vejo que a gente fica muito preocupado com os resultados da loja, mas a gente não fica preocupado do como, né? Como impulsionar o resultado. Tem estratégia, mas para você implementar as estratégias, você precisa do como, você precisa das pessoas, né? Eu vejo, tem que fazer cross merchandising matador na loja. Poxa, mas você pode até implementar a primeira vez na loja, mas como é que você vai dar continuidade? Você precisa das melhores pessoas para fazer isso. Então vamos lá. Como que a plataforma Talentos pode te ajudar nesse quesito? Vamos direto pro currículo, depois eu mostro para vocês, tá? O dashboard. Hoje eu quero falar só sobre estratégia da plataforma, tá? Para vocês poderem entender, tá? Mas uma das sacadas que eu vejo é a criação de processos em gestão de pessoas, sabe? A fase que você está do recrutamento e seleção, qual fase que você está na parte de gestão de pessoas, qual fase que você está no direcionamento das pessoas. Então, por exemplo, se você cria um processo na sua gestão de pessoas na empresa, aqui nas últimas atividades, você consegue acompanhar, tá? Quais foram os últimos movimentos que você fez no processo de recrutamento e seleção e no processo de gestão de pessoas. Então você consegue ver se os processos que você criou dentro da sua empresa, de entrega de uniforme, de treinamento, de advertência, suspensão, de exame admissional, de exame demissional, sabe? Se eles estão funcionando ou não. Sabe? Aqui você acompanha se o que você criou está funcionando. Você precisa disso, não dá para você ficar, sabe, sem informação. Esse é o maior erro que eu vejo hoje da gestão. Um gerente águia, ele tem na palma da mão dele forma de acompanhar o processo dentro da empresa dele. E o Talentos é uma das plataformas que ajuda você a acompanhar os processos de gestão de pessoas. Tá? Então aqui nas últimas atividades você consegue acompanhar se as pessoas estão fazendo o que combinaram com você. Isso é muito importante para o seu resultado, para a sua produtividade individual, porque se as pessoas estiverem fazendo o que foi combinado, muito provavelmente a sua equipe está sendo desenvolvida. Tá? Isso é muito legal. E quais processos você pode criar? Vamos falar sobre processos então para a gente entender, tá? O que eu estou falando. Vamos analisar um currículo, tá? Primeiro eu vou apresentar essa base aqui para vocês, tá? Essa base de currículo que tem um mês que está usando, tá? Esse cliente,
tá? Em um mês ele conseguiu 313 novos currículos, beleza? Esse mês de agosto já tem 5 novos currículos, tá? E isso vai depender, tá, da quantidade de movimento que você faz de divulgação. É aquele processo que eu falei na aula, né, de como ter as melhores pessoas. Se você mantém o processo de recrutamento e seleção aberto, tá, você amplia esse número de forma muito grande, tá? O problema é que muitas vezes a gente só divulga quando está precisando, né? Aí você fica com a sua base um pouco currículo mesmo, tá? Vamos lá. Qual que é a sacada para você olhar os currículos, que é importante você entender dentro do processo de acompanhamento que você cria? Depois que você criou, você precisa saber se está funcionando, né? Eu vou mostrar um processo simples para vocês aqui, tá? Que eu criei aqui só para mostrar, para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte, tá? O currículo do colaborador, ele é padronizado, né? Quando você recebe currículo de papel, vem telefone de um lado, endereço do outro, sem padrão, sem informação. Aqui no Talento, as informações que são padrões, ele não consegue cadastrar o currículo dele se ele não preencher. Então, o currículo vai vir sempre padrão, tá? Sempre de forma padronizada, fácil de você achar, beleza? E o telefone também ele tem que pôr, tá, de forma padrão. Se ele não botar, ele não consegue avançar. Você tem a data do cadastro aqui para você visualizar que data que ele cadastrou o currículo dele, que horas, e se ele já fez alguma atualização, tá? Ou seja, ele cadastrou, há quanto tempo que ele cadastrou? Tem 2 anos. A última atualização tem 1 mês. Então ele está com o currículo dele atualizado, beleza? Aqui tem um gamezinho que a gente fez com eles, tá? O candidato, quando ele preenche, tá, ele recebe os selos, as estrelas, e ele é instruído que quanto mais informação ele preencher, tá, mais chance de ser chamado ele vai ser. Então, quanto mais estrelinhas, quanto mais selos ele tiver, maior vai ser a chance dele ser recrutado, para você poder olhar ele com mais facilidade, tá? Aqui são as últimas experiências, ele consegue colocar até as últimas 6 experiências, tá? Formação, conhecimentos, né, ter conhecimentos, né, você consegue organizar isso, né, esses conhecimentos. Se você tiver que contratar alguém, né, para a parte administrativa, você consegue adicionar conhecimentos, né, que se for importante. Eu quero saber se o cara domina CorelDRAW, por exemplo, para fazer meus encartes. Quero saber se ele domina alguma ferramenta de programação para desenvolver alguma coisa no meu TI. Enfim, você consegue criar, tá, conhecimentos aqui para ele poder preencher, para você saber se a vaga é compatível ou não. Você consegue manipular alguns formulários, tá? Idiomas, né, não é muito necessário para a gente, mas a gente deixa, né? Formações extracurriculares, né, que são os cursos, formações que ele possa ter feito, né, que você também consegue manipular. A avaliação diz que é muito estratégica para a gente quando o assunto é gestão de pessoas, né, que você consegue entender qual função, né, você adequa, né, cada grau do DISC, as funções que você tem dentro do seu supermercado, e você analisa se essa pessoa tem compatibilidade com a vaga que está em aberto, né? Eu expliquei isso também na aula 3, salvo engano. E aqui o histórico, né? O histórico ele tem um poder muito grande, porque se você consegue entender, né, o relacionamento com o seu colaborador, desde quando você tentou fazer o primeiro contato com ele, né, marcar entrevista marcada, né, se ele é ex-funcionário, se ele não é, né, se ele não compareceu à entrevista, se ele compareceu, se ele tem perfil para a empresa, se ele não tem, enfim, né, você avalia, se você gostou do currículo, né, e você coloca em avaliação, né, gostei do cara, mas nesse momento não tem vaga, vou avaliar primeiro sua situação, né, você pode criar esse processo, vamos botar em avaliação para a gente decidir. Então você já sabe que está em avaliação para você tomar uma decisão, aguardando vaga. Pô, acontece muitas vezes você fazer um processo, ou aparecer um currículo maneiro, você entrevistar uma pessoa, né, porque você vai manter, né, o processo de recrutamento e seleção aberto. Então essa legenda ela tem uma função
bacana, o pessoal usa muito ela, tá? O cara entrevista um açougueiro, tem alguma vaga em alguma loja, ou na nossa loja tem vaga para açougueiro? Não, não tem. Cara, mas eu gostei muito desse cara. Vamos analisar o nosso quadro hoje, ver como é que nós estamos a nível de produtividade e ver se a gente tem necessidade de trocar, ou se quando sair alguém, a gente já deixar ele em stand-by para a gente chamar ele, tá? Essa legenda tem uma importância muito grande no processo do recrutamento de seleção estratégico, tá? Você já seleciona as pessoas que você vai querer. E aqui, finalmente, o admitido, né? Que você bota o cara para dentro, você marca qual loja que você está colocando ele, né? E qual vai ser a função dele. Isso tem um poder muito grande que ele vai te jogar lá no quadro, que eu vou mostrar para vocês, no quadro de colaborador. Ele já vai organizar o seu quadro de loja para você entender, né? Se você usou o seu manual do gerente águia, você sabe que você tem que ter um quadro pré-definido para cada setor, né? Baseado na produtividade meta que você criou. Então, se você tiver isso aqui lançadinho, você já sabe lá que você tem uma meta, por exemplo, de 6 açougueiros. E o seu quadro vai te dar lá, ó, pô, você atingiu sua meta, né? Você já está com 6. Né? Você não precisa mais de açougueiro aqui. Você já pode começar a fazer o recrutamento para botar na sua base de cadastro de reserva, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, aí o cara foi admitido, foi lá para o quadro, né? Ele virou colaborador. Então, o processo de recrutamento e seleção, a gente separa ele do processo de gestão de pessoas, tá? Aqui nós estamos falando só de processo de recrutamento e seleção até a admissão. Então, a grande sacada aqui do Talentos é que ele se adapta, tá, à sua cultura. Essa cultura que eu estou mostrando aqui para vocês de recrutamento e seleção, sabe, de fazer o primeiro contato, de marcar a entrevista, por exemplo, uma pessoa é responsável por ligar para marcar a entrevista, tá? Então ela avisa que a entrevista foi marcada, beleza? Por quê? Quem vai fazer a entrevista, de repente não é quem ligou, é uma outra pessoa. Então ela já sabe que apareceu e ela botou aqui uma outra coisa, sabe, uma outra informação. Ó, não compareceu à entrevista. Então você pode criar o processo e botar várias pessoas como usuário participando do processo de recrutamento e seleção, até porque você pode ter um consultor que faz recrutamento e seleção para você e você pode criar um usuário para ele alimentar o talentos para você poder ter informações de que pé que está o seu recrutamento e seleção, tá? Pra você não ficar no vazio, até para saber se o consultor realmente está trabalhando ou não. Tá? Aqui tem a hora que foi, quem lançou a legenda, né? A hora que foi lançada e a data. Isso é importante para você acompanhar se o processo está funcionando ou não. Depois que ele foi admitido, depois que o seu colaborador foi admitido, ele vai virar colaborador, né? Aí você vai começar a fazer gestão de pessoas, certo? Aí aqui já é o histórico do colaborador enquanto colaborador, tá? Então você tem aqui, tá, vamos imaginar, o cara entrou, né, fez um mês de trabalho, ele foi lá e deu um vacilo, né, não seguiu o manual disciplinar interno e tomou uma advertência verbal, né, foi avisado de que o comportamento dele não foi compatível com a cultura, com os valores que a gente falou na aula 2, né. Então ele foi avisado de que ele precisa melhorar naquele erro. Aí aqui você pode colocar a advertência verbal e o motivo, qual o valor que ele não seguiu, certo? Qual regra que ele não seguiu. Ele continuou, foi reincidente, aí ele tomou uma advertência escrita, né, pelo mesmo motivo da verbal. Então você coloca aqui a data que ele fez isso, né, a hora, o motivo. Aí, não satisfeito, um mês depois ou uma semana depois, ele incidiu no mesmo erro e você suspendeu ele. Né? Colocou a data do período que ele ficou em suspensão, se foi um dia só, se foi 3, se foi 5. Você vai seguir o manual disciplinar, né, que você tem aí na sua mão. Né? Então você vai colocar o motivo também aqui, né, usando o seu manual, né, para você poder seguir, né, de forma organizada. Se ele foi afastado por doença, quando que foi, isso é um histórico legal para você ver. Né? O período de experiência, muita gente não usa isso daqui, sabe? O cara está em período de experiência de 45 dias. Qual que é a avaliação dele nesse período de experiência de 45 dias? Ah, não, eu não uso 45 dias aqui não, Alexandre, eu uso de 90 dias. 3 meses, direto. Pô, legal, cara, marca aqui. Ele passou na avaliação? Não passou? Como é que foi a avaliação dele, do líder dele, do gerente dele, no período de experiência? Sabe, você precisa ter esse processo dentro da sua coisa, porque senão o que acontece? Se você não tiver o processo certo no período de experiência, o que vai acontecer? Quando chegar no 4º mês, você vai ter aquele erro que acontece muito, sabe? Ah, o cara na experiência ele era muito bom, depois no 4º mês ele ficou ruim. Sabe? Não tem isso. Houve uma falha no período de experiência. Houve uma falha de posicionamento da empresa em lidar com esse colaborador no período de experiência. Tá? Então,
aqui é uma forma de você criar o processo e usar o processo que a gente tem para você poder alimentar isso aqui e saber se o cara foi bem na experiência ou não e se ele vai passar, se ele realmente vai passar no período de experiência, beleza? Então é um processo que faz você dividir dentro do recrutamento, seleção e gestão de pessoas e, como eu disse, o talento ele se adapta à sua cultura, sabe? Então, o que vai acontecer? Quem cria as legendas é você, sabe? Você que vai criar o processo. Aqui são as legendas padrões, mas você pode criar suas legendas, sabe? Baseado no seu processo, baseado na sua cultura, baseado nos seus valores, baseado na forma que você acha que funciona. Ou você pode seguir o caminho que a gente vai te orientar, tá? Na parte disciplinar, por exemplo, dentro do Talentos tem um manual disciplinar, tá? Baseado na legislação trabalhista, tá? Que segue regras também, que também você pode adaptar. Tem o padrão e tem o personalizado, né? Você pode personalizar ele. Tá? No caso aqui que a gente está falando aqui, vamos dar um exemplo aqui. Falta injustificada ao trabalho, que eu falei na aula. É uma coisa que acontece bastante, né? Acontece muito. Então, se você for olhar, o que é empresa? Qual que é o direito da empresa? Porque o colaborador sabe o direito dele, né? Mas qual que é o direito da empresa? O que a empresa tem direito? Qual que é o caminho que a empresa pode seguir, tá? Para poder se proteger das pessoas que cometem essa falta, né? Na primeira falta, né? Se você, a gente já trata por advertência verbal, gente, eu costumo chamar até de orientação, tá? A gente documenta e tudo, mas eu chamo de orientação, beleza? A legislação trabalhista, como eu disse na aula, trata, tá, a advertência, a suspensão como pedagogia. Então a gente tem que entender, né, que passo que eu tô. Então a gente criou aqui no Talentos a regra dos 3 passos, dos 4 passos, né? O primeiro passo é a orientação, né? Que é você conversar com coisa e você vai criar quantos passos você quer dar. For falta de justificado de trabalho, Alexandre, para falta de justificado de trabalho, eu vou dar 2 orientações, eu vou dar 3 orientações, eu vou dar 4, você que vai criar o processo, tá? A gente aqui cria 3. Falta de justificar trabalho, cara, eu vou conversar com você 3 vezes. Tem gente que fala, nem quer. Nem quero conversa. Já foi avisado que se faltar sem documento, tá errado. Então vai receber advertência direta. Tem gente que faz isso. Eu gosto de orientar antes, tá? No meu modelo, pro meu processo que a gente cria aqui no Talentos, mas para os nossos clientes, tem as orientações antes, tá? Para cada falta. Mas no caso aqui, você pode seguir isso aqui, ó. Uma advertência escrita, a segunda falta, uma suspensão de 1 dia, a terceira falta, uma suspensão de 5 dias, e se você tiver esse processo, tá? Você pode utilizar, você já tem documento para proceder de uma justa causa, tá? No caso, se você tiver essa documentação aqui, você tiver as orientações, você tiver esses 3 passos, enfim, você já tem documento para você poder agir, sabe? E isso é uma das coisas que mais acontece nas empresas. As empresas deixam passar batido as faltas, aí quer ter o melhor time, sabe? Não pode. Os melhores times precisam, às vezes, pegar as pessoas que abusam da nossa boa vontade. A gente precisa dar bons exemplos também, disciplinares, sabe? E com esse manual, você tem várias regras que você pode usar, né, que já são validadas, né? A última validação foi feita por uma empresa, por um desembargador do trabalho. Enfim, a intenção do manual é proteger você, sabe? É te dar recurso para você poder agir com as pessoas que são improdutivas. E como eu disse na aula, você vai usar esses recursos somente com quem é ruim, com quem está lá embaixo. Com quem é importante e talentos, sabe? Você raramente vai ter que usar isso. Acho que é importante você entender isso para você poder focar na produtividade do seu time, beleza? Aqui você consegue salvar os arquivos, né? Você consegue salvar, você pode criar também as pastas, né? Você consegue criar pasta de atestado médico para você já averbar uma foto digitalizada do atestado ao currículo do colaborador. Você consegue botar as advertências, você consegue criar usuário para a sua medicina do trabalho e ela já faz o exame admissional e já te avisa se o cara passou ou não. Você consegue criar um link, um usuário para a contabilidade, para os assuntos de DP e de RH, ela já ir te avisando se o documento está pronto ou não. Enfim, você consegue transicionar aqui para documentar dentro do currículo de forma digitalizada, lembrando que fica tudo salvo em nuvem, tá? Para você poder, cara, ter um sossego. Não quer dizer que você não tem que guardar esse documento em arquivo, mas você com o celular na mão, você consegue acessar, sabe? Uma cópia do atestado, por exemplo, para mostrar para o colaborador.
Sabe, o cara fala, eu quase não falto. Como não, cara? Eu vou te mostrar os simples atestados que você teve no último mês, sabe? E olha, esse atestado tá rasurado. Você consegue mostrar pro cara, sabe? Conversar com ele. Você consegue mostrar para os colaboradores, sabe, em loco, sabe, no dia a dia, o que está acontecendo, só abrindo, sem ter que ficar correndo atrás de documento em gaveta e pasta. Então, é um ganho muito grande de tempo e agilidade, né, para você poder voar, como eu falei, né, empresa mais rápida, sabe, vence a empresa mais lenta. É o mercado, é o novo paradigma. O novo paradigma agora é esse. Antigamente era o que eu falei, empresa maior vence a menor, agora não, é a mais rápida que vence a mais lenta. Então o Talentos veio, tá? Para quem é gerente águia, quem é águia que usa Talentos, usa de verdade e colhe frutos com ele. Então eu recomendo fortemente que você utilize o Talentos na sua gestão. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Para vocês poderem visualizar, tá, o site da plataforma, que é um site muito intuitivo, e talvez, quem sabe, você fazer um teste gratuito, aí, um test drive que a plataforma permite de você fazer, para você poder experimentar um pouquinho disso tudo aqui que eu te falei, até porque, como eu disse na aula, cara, o preço para te usar a plataforma é tão pequeno, sabe, em relação aos ganhos que você pode ter de gestão de pessoas, que, cara, se você não fizer, sinceramente, é porque realmente você não é uma águia. Então, eu acho que você devia olhar para isso aqui, beleza? É uma recomendação que eu faço, que eu acho que vai ser muito útil para a sua gestão de pessoas, para você poder evoluir em produtividade. Então, vamos lá. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que perceber da importância do Talentos, nisso que eu falei para vocês, da relação à execução, tá? Porque para executar, a gente precisa pensar em outro paradigma, que é muito importante nesse momento, tá? A grande sacada é a gente entender, né, que um paradigma antigo era a empresa maior vence a empresa menor. Show? Por que a gente tem que pensar nisso? Porque a gente tem que atrelar o novo paradigma. Por isso que você tem que entender do Talentos. Porque o novo paradigma é a empresa mais ágil vence a mais lenta. Tá? E quanto maior a empresa, mais lenta ela fica. Os processos ficam mais lentos se não estiver bem estruturado. E você pode até ser menor, mas se você não tiver também a informação rápida na sua mão para você tomar decisões, você pode ficar lento. Porque, igual eu falei para vocês, você vê as empresas que a gente tem 1.800 funcionários, mas a capacidade de tomada de decisão deles é muito rápida, porque a informação está na mão deles. E muitas vezes, um diretor de uma empresa está numa outra cidade gerenciando uma loja, liga para o RH dele e fala, fulano, passa para o meu zap as informações do colaborador tal no link dele aí do Talentos. Ele recebe a informação na hora. Você, às vezes, na sua loja pequena, fala, o que o fulano fez mesmo? Como é que é a história dele com a gente? Nossa, esse cara saiu, tem 4 anos da empresa, está querendo voltar. Né? O que ele, da outra vez que ele esteve aqui, como é que foi a trajetória dele aqui? Então, ter o conhecimento rápido na mão para você poder executar rápido faz toda a diferença. Então, a empresa mais ágil nesse momento, nesse novo cenário, vai sair melhor do que as empresas mais lentas. Tá? Então, se você quer ter melhores resultados, você vai precisar pensar nisso. Em começar a agregar as coisas que aceleram a sua empresa, que fazem a sua empresa ser mais rápida que os seus concorrentes, para que você possa tomar decisões rápidas e acertadas, beleza? Por isso o Talentos é tão importante. Por quê? Hoje, muito provavelmente, você tem os documentos dos seus colaboradores somente arquivados em arquivos de papel, né? Em arquivos de papel, em gavetas, em armários, em pastas, né, acumuladas em algum lugar dentro do seu escritório, ou organizadas ou não, né, que eu preciso saber do fulano tal, da história dele com a gente. Vai lá alguém lá do RH ou alguém que trabalha com você procurar a pasta do cara para poder te dar uma informação, né, e muitas vezes a gente deixa isso de lado justamente por conta da morosidade que esse processo acaba tendo pra gente, né. Segundo ponto que deixa você lento, né, é a questão de tudo com relação a gente está espalhado em planilhas de Excel. Aí tem uma planilha de Excel de contratação, tem uma planilha de Excel de carga horária, tem uma planilha de Excel de quem fez treinamento, tem uma planilha de Excel de quem recebeu o uniforme, quem não recebeu, tem uma outra planilha de Excel de documento, enfim, é planilha para todo lado.
né? E isso é ruim, porque se você se perde se você não é uma pessoa muito organizada em pastas dentro do computador, aquele negócio fica uma bagunça ali dentro, e às vezes até para você achar é difícil. Se entra uma nova pessoa no seu RH, até você treinar ela a usar pasta dentro do computador, já é um sacrilégio, né? Já demora a pasta tal. E para entregar o uniforme, onde quer ver? Ah, você vai na pasta de uniforme, lá dentro do RH, no computador tal, não sei o que. Então dá trabalho, já te deixa lento, beleza? Uma outra coisa que te deixa lento também é você receber os currículos por e-mail ou papel. Puxa vida, isso aqui deixa o seu RH ou você mesmo muito lento. Porque imagina, o e-mail, primeiro que não tem controle, né? O cara pode te mandar quantos e-mails ele quiser. 10, 20, 30. Às vezes você olha a sua casa, está promovendo um processo, está precisando de operadora de caixa. Bota uma placa na porta da loja, divulga na rede social. Enfim, você vai seguir o manual do recrutador ágil que eu te dei aí, que você comprou, que você adquiriu, né? E você vai ver os meios de comunicação para chamar o pessoal, né? Atualmente, para você conseguir suprir suas vagas. Aí, cara, vem aquela chuva de e-mail, você olha lá na sua caixa de entrada, você fala, poxa, muita gente se cadastrou. Quando você vai olhar, só um mandou 10, né? O ansioso, né? Mandou 10 currículos. E, poxa, você acaba te atrapalhando, que o cara vai mandar um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta. O currículo de papel também, muitas vezes sem padrão, você deixa na gaveta lá arquivado. Às vezes você gostou do cara, você escreve lá, gostei dele, né? Aí, poxa, 3 meses depois, acontece de um cara faltar um açougueiro. Você vê, cara, eu sou açougueiro. Mas hoje não estou precisando de açougueiro. Aí você escreve no currículo lá, adorei esse cara, muito bom. Se pintar uma vaga para chamar. E bota o currículo dentro da gaveta. Aí depois você lembra, aquele currículo daquele cara. Aí você vai procurar na gaveta, não acha, tá uma bagunça. Você não consegue achar o cara. Aí você tem que contar com a sorte e laçar alguém que está passando na porta da sua loja. Então, essas são 3 coisas que eu sei que te deixam muito lentos. E é uma coisa que você, por ser menor, de repente, sabe? Por que você não pode pensar grande? Por que você não pode pensar grande quando o assunto é gestão de pessoas? Por que você não pode ser mais rápido que seus concorrentes? Quando o assunto é gestão de pessoas, recrutamento e seleção, você pode ser. E o Talentos agiliza esse processo para você. Facilita para você ser mais rápido. E você já não precisa... Você pode arquivar os papéis, mas você consegue acessar no seu celular as informações do seu colaborador dentro do Talento. Então, uma palavra que logo de cara vai tornar você dentro de um paradigma novo, que o paradigma novo, o antigo empresa maior come a menor. Não é isso? Hoje o novo paradigma é empresa mais ágil, vence a mais lenta. E o Talentos, ele faz isso. A palavra, o segundo nome dele é agilidade. Agilidade para você tomar decisões quando o assunto é gestão de pessoas. Para você poder enxergar as pessoas rápido. Para você ver tudo agregado num lugar só. Você poder acessar no celular, em qualquer computador que você estiver. Eu já falei com vocês que execução é poder. É um novo paradigma. Eu já disse para vocês que empresa mais ágil vence a mais lenta com um novo paradigma. E agora, para conectar o próximo assunto do Talentos, eu queria falar sobre mais um paradigma para vocês. Um paradigma antigo, para quem não usava plataforma, para quem não usava tecnologia, tá? Que é necessário ter, tá, gente? Esse paradigma, embora ele seja antigo, ele é um passo que você tem que implementar para depois você avançar para o novo paradigma. Então, um paradigma antigo nós precisamos planejar, nós precisamos organizar, nós precisamos controlar. Esse paradigma, eu parto do princípio de que você já tem, de que você já planeja suas ações, que você já organiza a forma como você vai trabalhar antecipadamente e que você controla, você acompanha o que está acontecendo no teu negócio. Tá? Porque agora, depois que você já faz esses 3, que você já planeja, você já organiza e você já controla, você precisa implementar o Talentos para você dar velocidade no seu planejamento, para você dar velocidade na sua organização, para você poder controlar a sua gestão de pessoas de forma mais assertiva, para você poder usar um novo paradigma. Qual que é o novo paradigma para quem usa Talentos? Tá? Influenciar as pessoas a entregar resultado. Tá? Influenciar as pessoas a entregar resultado, beleza? Facilitar, ser um facilitador para ajudar as pessoas a entregar resultado. Como é que o Talentos faz isso? Como é que você influencia pessoas e facilita para que as pessoas entreguem resultado? Com informação na mão fica fácil você conversar, né? Fica fácil você trocar uma ideia, né? Fica fácil você dar atrás da verdade. O colaborador chega para você e fala que eu quase não tenho faltado. Você vai lá, abre o celular na hora. Não, só o mês passado você faltou 4 vezes, eu estou vendo aqui.
no celular, 4 faltas injustificadas, você nem justificou. Você consegue facilitar a informação para você poder conversar com a pessoa. Você consegue motivar a pessoa também, porque você está com a informação na mão. Você toma uma decisão rápida para fazer motivação, para conversar, para desenvolver. Você consegue ensinar, porque você está com a informação na mão, né? Você não precisa ir lá no histórico do cara. Se você alimentou o seu talento, você tem um monte de informação para ajudar o cara, sabe? Informações que a sua gerência faz. O Santo Antônio, por exemplo, vocês viram aí o depoimento do Leonardo, o gerente, ele alimenta o talento com informações sobre o colaborador, sobre o dia a dia dele, sobre a parte de produtividade. Então ajuda você a tomar decisões sobre o nível de produtividade de cada membro da sua equipe. Ajuda também você a liderar, porque você consegue entender, olhando dentro do talento, os quadros, onde estão as pessoas, como que você vai agregar as pessoas, como você vai direcionar cada um. Você consegue olhar na avaliação comportamental, como agir com cada tipo de profissional, né? Onde que você deve estimular, né? De que forma você deve estimular cada um para você ter os melhores resultados, usando a avaliação de comportamento DISC e a avaliação de competência do Talentos Tools, ferramenta de avaliação comportamental, para você poder avançar com os tópicos dentro do Talentos para transformar esse novo paradigma em realidade. Por que esse novo paradigma é tão importante? Por que influenciar, facilitar, motivar, ensinar e liderar é importante? Porque você tem uma cultura só de planejamento, organização e controle, deixa a equipe mais sólida, mais rígida. Então você precisa ter um movimento para equilibrar, né? Por quê? Se você tem uma cultura muito rígida, as pessoas que não querem ficar na sua empresa porque é muita regra. Se você deixa o negócio correr muito solto, vira um oba-oba danado, ninguém faz o que você pede e os processos não dão continuidade. Então você precisa ter o equilíbrio. E o Talentos ajuda você a alimentar ele de informações para você poder buscar esse equilíbrio, beleza? Para vocês entenderem, tá? Até a questão do DISC, para vocês perceberem a importância dele para o negócio, tá? Dentro do Talentos, dentro da nossa plataforma, que tem mais de 200 mil currículos cadastrados, tá? O nosso cliente que mais utiliza a plataforma tem 60 mil currículos cadastrados, gerencia todo mundo que usando Talentos, tá? E todos os outros supermercados que usam a plataforma, tá? Em torno de 60% a 70% das operadoras de caixa que são bem, tá, avaliadas, tem influência, estabilidade ou estabilidade e influência. Vocês terem uma noção do tamanho da estratégia que o DISC pode proporcionar para você poder impulsionar a sua gestão de pessoas, beleza? Dentro do DISC você consegue fazer uma análise, tá, mais detalhada, sabe, direcionada sobre os caminhos que você precisa, né, ajudar a pessoa, né, na hora de treinar ela, né, quais são os pontos fortes do perfil dela e quais são os pontos vulneráveis, né, para você poder direcionar essa pessoa para ter bons resultados, né, quais são as competências, né, que essa pessoa tem, né, nos direcionamentos das suas tarefas, né, nos relacionamentos com as pessoas, na forma como ela interage com os desafios e com o ambiente. Acho que isso é importante a gente entender das pessoas, porque aí, se você sabendo como que a pessoa reage, né, fica fácil de você gerar uma ação para a pessoa, né? Agora, você tratar todo mundo igual, e se você fizer colocar a sua equipe aqui dentro do Talentos e todo mundo fizer avaliação, você vai ver que ninguém é igual a ninguém e que todo mundo reage a estímulo de forma diferente. Então é uma sacada muito legal você entender das competências, né, e da competência da sua equipe, para você saber como que você vai poder gerar uma melhor produtividade individual de cada colaborador usando essa avaliação, que é muito útil para você poder evoluir com suas pessoas, com seu time, tá? Para você ter uma noção, quando eu expliquei para vocês na aula como é que funciona a avaliação DISC, né, muito em breve a gente vai ter a formação do analista DISC do Talentos para vocês vão ter acesso a ela. Então, acho que a grande sacada é entender os graus do DISC e para qual função cada grau desse serve dentro do seu supermercado. Porque aí, na hora que você estiver avaliando, você já sabe, né, qual o caminho que você vai seguir. Logicamente, a gente não usa o DISC para julgar,
né, tomar como verdade, mas te dá indícios do caminho que você deve seguir. Isso já é um passo muito grande, vale a pena para você usar de forma estratégica, de forma direcionadora dentro da sua empresa. Beleza? Uma outra sacada que é bem legal, né, para você entender, são que você consegue buscar, né, dentro da sua avaliação, dentro da sua base, né, as pessoas por avaliação. Então vamos imaginar assim, eu estou buscando uma pessoa, né, dentro da minha base de currículos que tenha condição, de repente, desenvolver para ocupar um cargo de liderança, né? Aí eu venho aqui, e já filtro dentro da minha base todo mundo que tem esse perfil, né, que tem capacidade de ocupar cargo de gestão ou que tem um perfil forte, né? E ele me dá todo mundo com esse perfil, tá vendo? As consolidações, dominância com estabilidade, dominância com influência e estabilidade, dominância com estabilidade, dominância e estabilidade, dominância e influência, dá para uma área comercial, né? Enfim, tem bastante gente com critérios. Eu preciso de alguém para, igual eu falei, uma operadora de caixa, uma pessoa que tem influência com estabilidade, que é um número legal, um perfil bacana para operadora de caixa, né? Você vem aqui, você tem uma galera com esse perfil, que você pode estar olhando os currículos já de cara para você entender, né, que se essa pessoa tem condição realmente, qual é o currículo dela. Aí você vai avaliar outras coisas, logicamente, vai olhar todo o seu checklist da entrevista, né, que você vai usar no seu manual do gerente Águia, né, para você poder seguir, para você poder usar, para você poder escolher as melhores pessoas e montar um time mais produtivo. É isso aí. Também você tem o quadro dos colaboradores. Você consegue ver, né, os quadros, né, qual que é o total que pode ter de pessoas no quadro, né? Qual que é o total pode ter e quantos, né, que tem, né, na verdade. Então ele vai te dar um número para você saber, né, se você atingiu sua meta ou não. Então tem um quadro aqui geral, né, da loja, para você saber se você já ocupou todos os cargos, né, se você já ocupou todas as funções, tá vendo? Tem para todos os cargos aqui de supermercado, tá vendo? Carregado geral de açougue, gerente, operador de caixa, padeiro, repositor de hortifruti, repositor de mercado, tá vendo? Tem todas as funções aqui, você consegue enxergar, nessa loja aqui está com 121 colaboradores, sabe? Você consegue ver o total, e está separado por quantidade, por setor. Então você consegue gerar as metas para o setor, igual eu falei, e definir, né, travar a sua produtividade na quantidade que você pode ter. E você vai saber quantas pessoas que você tem, né, em cada função, para você justamente conseguir acertar mais e errar menos. Então o quadro vai te ajudar a dar uma visibilidade. Hoje provavelmente você deve ter isso numa planilha Excel, né, ou num pedaço de papel pegado na parede. Mas aqui dentro do talento você vai conseguir organizar, e toda vez que você mudar lá dentro do currículo, altera aqui. Tá? É bem interessante para você poder voar. Para quê? Para você poder pensar novo, tá? Para você usar o novo, usar o talento ao seu favor, tá? Como um recrutamento e seleção inteligente, tá? Um recrutamento e seleção que você saiba que você vai encontrar as melhores pessoas rápido. Você consegue também melhorar a sua seleção, uma vez que você consegue marcar onde estão todas as pessoas dentro do processo. É isso aí. Se depois disso tudo que eu te falei, você ainda está pensando se vale a pena ou não usar o talentos, se você olhar então quanto custa dele na sua empresa, você vai ficar arrependido de não conhecer ele, não ter tido a oportunidade de conhecê-lo antes. Beleza? Vamos lá? O link do Talentos está aqui embaixo. Você pode usar o link teste do Talentos para você ver como que um colaborador se cadastra na plataforma, para você ver como é que é simples.
E também tem o link do site do Talentos para você solicitar um test drive, para você usar o Talentos aí na sua empresa um mês sem pagar nada, de graça, para você entender como funciona o Talentos, tá? E se você quiser, alguém da nossa equipe também pode mostrar para você como é que funciona a plataforma, para você entender como que você vai implementar no seu dia a dia e quanto que custa a plataforma também, que você vai ficar surpreso com quanto que você vai investir por mês para você ter tudo isso na sua mão, quase nada. Então eu acho que vale a pena você olhar para você começar a ser mais rápido que seus concorrentes, para você ser diferenciado no mercado, transformar o seu supermercado numa máquina de atrair pessoas, numa máquina de formar as melhores pessoas, para você poder ter as informações na mão para tomar decisões. É isso aí. Clique nos links aqui embaixo e vamos nos falando, tá? O Talentos é uma plataforma que pode agregar valor para você, para transformar o seu dia a dia. Tamo junto, um abraço.